gentileza. Quero deixar as minhas considerações agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos para fazer menção ao seu santo nome. E também não posso deixar de fazer uso do nome como já foi dito, que é meu cunhado Giovanni, que é presidente desta obra, que está fazendo um trabalho louvável aqui no bairro de Fazenda Coutos, juntamente com seus subordinados, seus obreiros, minha irmã missionária Ana. Deus abençoe. Eu também quero louvar a Deus pela vida do irmão que teve a iniciativa de nos formalizar este convite. Que Jesus continue vos abençoando de forma grandiosa. Abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 24. Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, verso, pode ser parado desta forma também, e número 24. Se você perceber que há na sua direita ou esquerda alguém que não possui Bíblia, em especial aquele que está nos fazendo esta honra de estar aqui, por favor, você pode auxiliá-lo na leitura. Você que é cristão, tem a Bíblia em mãos, e perceber que há alguém em nosso meio que não tem Bíblia, você puder se aproximar dele e acompanhá-lo na leitura, é importante. Glória a Deus. Provérbios, verso 15, número 24. Os irmãos que estão com Bíblia e visualizar algum visitante, por favor, acompanho e auxilio na leitura. Também não posso esquecer de fazer menção do nome do pastor Antônio Santos Costa. Deus abençoe, pastor, a sua vida. Meu amigo particular Fernando, pregador Fernando. Ronaldo também, um amigo particular. Enfim, irmão, se eu for fazer uso de nomes aqui, eu serei injusto com alguns. E Deus abençoe a todos. 15, 24. Para o homem, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Vou ler novamente. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Ao verbalizar esta palavra, eu pude compreender a preocupação de um homem que teve várias etapas na sua vida, que viveu várias etapas da sua vida. Viveu a adolescência, viveu a juventude e agora na meia-idade, com a experiência de ter vivido um reino próspero, com a experiência de um homem de bagagem, ele redige este versículo dizendo: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. A sua frase é bem particular, ou seja, ele é bem direto na sua colocação. Ele fala para o sábio, para aquele que é sábio, inteligente, o caminho da vida é para cima. Ele apresenta dois caminhos. Ele diz para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno. O segundo caminho, que é para baixo. Mas para me basear, para ter uma base bíblica aqui esta noite, eu preciso ir no livro de Lucas, capítulo de número 17, capítulo de número 16 e versículos a seguir.
ou mais precisamente, versículo de número 19. Lucas, ele faz uma narrativa com precisão, com base naquilo que eu verbalizei aos irmãos no início da minha leitura. Eu disse para os irmãos que o sábio Salomão, ele apresenta dois caminhos, se bem é bem verdade que hoje, nos nossos dias atuais, na era pós-modernidade, se apresenta vários caminhos alternativos. Existem vários caminhos alternativos, mas o proverbista Salomão é bem claro na sua expressão: há dois caminhos. E baseado neste texto, baseado neste versículo, que eu quero verbalizar a minha mensagem, o meu sermão aqui esta noite. No capítulo de número 18, ele diz, 19: havia um rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico. Observe que mais uma vez a Bíblia bota de lado dois caminhos. O caminho do rico, deixa eu te dar uma informação, não é só porque ele era rico que ele foi para o inferno. Riqueza é dom de Deus. O texto aqui não está deixando claro porque ele era rico que ele foi para o inferno, nada disso. Você vai observar o texto que a Bíblia diz que ele vivia regalada e esplendidamente. A Bíblia é bem clara em dizer que este homem vivia ao seu bel prazer, por ser um homem rico, por ter poder aquisitivo, por ser um homem respeitado na localidade em que ele morava. A sua altivez, o seu orgulho falava mais alto. Um certo historiador, Flávio José, chega a dizer que para entrar na festa que era dada por este rico, era necessário apresentar sua identificação. Então, eu percebo aqui que não era qualquer um que participava da festa deste homem. Este homem era bem representado diante da sociedade. Este homem demonstrava na sociedade a sua representação particular. Mas o texto diz que ele era um homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo. O linho em Israel representa pureza e santidade. Observe que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimos. Nós vemos aqui um contraste deste homem. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que representava a justiça e a pureza. Contrapartida, ele vivia uma vida regalada e esplendidamente. O que eu observo aqui para que os irmãos entendam, ele era um homem que se vestia de púrpura, ele era um homem que se vestia de vestes suntuosa, ele era um homem que se vestia de linho finíssimo. Mas quando passamos a observar as suas atitudes morais, percebemos que diante da sociedade ele se apresentava como um homem justo. Diante da sociedade ele se apresentava como um homem religioso. Mas observando as suas atitudes pessoais, percebemos muito bem que ele vivia de aparência. Ele se apresentava, mas vivia de aparência. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, mas vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Mas a Bíblia diz que havia um pobre chamado Lázaro, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico. Como eu disse aos irmãos aqui agora, para entrar na festa deste suposto rico, era necessário ter uma identificação, era necessário ser convidado. Mas Lázaro vivia à margem da sociedade. Lázaro, como pobre, como doente, como necessitado, ele vivia à margem da sociedade
E observa aqui que ele não teria nenhuma chance de participar ao menos da festa daquele rico, ou ao menos se alimentar das migalhas. A Bíblia diz que ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam à mesa daquele rico. Se desejava, era porque ele tinha necessidade. Ele acompanhava várias chagas e chagas. Aquelas chagas, eu posso observar como a dificuldade que o crente, ele vivencia a cada dia da sua caminhada. Essa chaga, eu posso interpretar com as dificuldades que o crente enfrenta dia após dia para servir a Deus. Mas diferente do rico, como eu disse aos irmãos outrora, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele não foi para o inferno porque ele possuía bens e porque ele era um homem bem representado na sociedade. Não foi isso que ele levou para o inferno. O que levou este homem para o inferno é, como a Bíblia diz, que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Ele vivia o seu bel prazer, ele vivia da forma que ele se achava melhor. Ainda assim que ele se vestia de púrpura, ele era um homem, apenas um homem religioso. E nós cristãos sabemos muito bem que Jesus não nos chamou para ser religiosos. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Jesus nos chamou para lhe servir em espírito e em verdade. Mas este homem, ele era religioso. E com o passar do tempo, a Bíblia diz que ambos morreu. E era costume naquela época, aqueles homens que possuíam dinheiros, bens, contratava aquelas mulheres chamadas de carpideiras. As mulheres carpideiras, o seu papel era chorar. A cada homem rico que morria, o papel da mulher carpideira era chorar e apresentar lágrimas. Ela era contratada para isso, para apresentar lágrimas e chorar diante da morte daquele rico. Então se reuniu um grande número de mulheres carpideiras e começaram a chorar na presença daquela multidão, daquela inúmera massa multidão, daquelas pessoas que estavam ali ao redor daquele homem pela perca, porque ele havia morrido. Lázaro também morreu. Mas aqui está o detalhe e a grande diferença. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas esse rico morreu e foi para o Hades. Hades no hebraico significa Seol. Ele foi direto para o inferno. Volto a dizer, este rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Este rico, ele foi para o inferno porque ele se apresentava diante de Deus mal. Ele era um homem que não vivia o que a palavra dizia. Ele era um homem que não vivia o que a Bíblia condiz e o que a Bíblia verbaliza. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. Mas observe no texto que quando diz que o rico morreu, ponto final. Morreu sem Jesus, ponto final. Morreu sem Cristo, ponto final. Morreu sem Jesus, segue-se o juízo. Mas quando passa a parte de Lázaro, morreu Lázaro, um ponto de segmento. Morreu Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é que eu entendo aqui? Que quando nós passamos para Cristo, quando nós morremos nesta terra, quando nós entregamos a nossa